Oi, então vamos para a última parte, mais meia horinha de aula hoje, porque é muita matéria, né? Daí eu prometo que agora é só mais uma meia horinha e aí a gente deixa para outra aula o resto, tá bom? Então vamos continuar lá com a nossa homeostase. Então, gente, nós vimos, né, vários mecanismos já de controle e agora nós vamos falar então do controle local. Ah, significa o quê? Que a situação, né, o desequilíbrio vai acontecer em uma determinada parte do corpo e o controle para resolver esse problema, ele não é sistêmico ou ele não envolve ah, informações que vão longe ou que vêm em ordens de longe. Então, lembram quando a gente falou lá na aula, acho que da semana passada, sobre controles, comunicação entre as células, que a gente falou em eh, ah, parácrino e autócrino, lembra? Que era comunicação entre as células, umas que estão perto e são vizinhas, então é isso que acontece nesse controle local. Então, isso também serve para um mecanismo de homeostase. Então, exemplo aqui, ó. Se uma célula ou um tecido percebe uma variação nas imediações vizinhas, vamos dizer, aquela coisa que eu dei que eu dei o exemplo aquele dia da urtiga, né, então, botei o dedo lá na urtiga, certo? Então vai dar uma reação lá no meu dedo, na pele, em torno do lugar onde eu coloquei onde eu entrei em contato com a urtiga. Pois bem, eu até vou sentir dor, o meu sistema nervoso central vai participar, mas a resposta, o controle disso vai ser feito por sinalização parácrina e às vezes parácrina e autócrina, né? Então, o que significa isso? Que as células da vizinhança, elas mesmas vão resolver essa situação, tá? Então, e outra, a ordem vem só para aquelas células que estão envolvidas, né, então ela é bem, localizada, né, a resposta e o controle é bem localizado. Então ali tem um exemplo da diminuição de concentração de oxigênio em um tecido. Então, em uma determinada área do corpo, por uma compressão, por uma lesão, diminuiu a concentração de oxigênio. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei que tem sensores, né? Então, tem sensor também para concentração de oxigênio, que eu falei para vocês que são oxímetros, né? Que nós temos espalhados pelo corpo. Então, observou-se uma diminuição de oxigênio e aí, então, as células dos capilares que estão ali em torno daquela região que diminuiu a oxigenação, vão perceber isso e vão secretar, né, vão jogar na corrente sanguínea, eh, 2 substâncias, na verdade, o dióxido de carbono e o ácido lático, certo? Então eles vão jogar, vão jogar ali, né, nessa região essas 2 substâncias que provocam o relaxamento da musculatura da parede dos vasos sanguíneos, permitindo o quê? Que mais oxigênio saia, primeiro vai dilatar, né, os vasos sanguíneos, vai vir mais sangue ali, vindo mais sangue, vai vir mais oxigênio, e aí esse oxigênio vai suprir, então, essa falta de oxigenação naquele tecido, certo? Então, isso por quê? Porque, teve uma sinalização dizendo que estava faltando oxigênio e uma sinalização dando uma ordem, então, para resolver aquela situação. Então, isso é um controle local. Tem um outro tipo de controle, que é o controle reflexo, certo? Então, é quando o controle da reação se dá fora do órgão que efetua a resposta, certo? Então, ah,
geralmente ele tem uma coordenação com outros sistemas, né, e aí então vai vir a ordem, vai vir a solução do problema. Geralmente nessa situação, esses controles são de longa distância, né, são controlados por algum órgão que está longe, né, e aí, geralmente é usado ou o sistema nervoso, né, por conta dos neurônios que vão passar as informações, ou do sistema endócrino, tá? Então, um desses 2 ou às vezes os 2 juntos, é que vão fazer esse controle reflexo. E aí nós vamos encontrar, né, um conceito que é de vias reflexas. O que que é uma via? Via é como se fosse uma estrada, um caminho, uma rota, né. Então o nosso organismo, ele tem, né, vias, ele tem, como se fossem, ligações, né, que são circuitos de respostas e circuitos de retroalimentação. Então, o que que passa por uma via, por uma estrada? Passam carros, né, carros, meios de transporte. O que que passa nas vias reflexas? Passam informações, informações que vão levar, né, vão contar o que está acontecendo e informações de volta dizendo o que que deve ser feito, tá. Então ali diz: circuitos de resposta e circuitos de retroalimentação. O que que é uma retroalimentação? É voltar uma informação, certo? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, se vai dar tempo na aula de hoje, mas eu vou mostrar como que é feita essa retroalimentação, do tipo assim, ó, ah, percebeu que a pressão estava baixa, né, daí veio lá uma ordem, tudo aquilo que a gente já viu, para aumentar a pressão, e daí de novo vai a informação, afinal, a pressão aumentou ou não? Ou ela continua baixa? Então isso é uma retroalimentação, é contar o que que aconteceu depois. Então, e esses componentes o que que compõe então esse circuito de resposta, né. Então, sempre nós vamos ter um sinal, né, que vai dar a informação, a integração do sinal, então, o recebimento e o que vai ser feito com esse sinal, né, com o acontecido e que resposta que vai ser dada. Então, nós temos aqui, eh né, um senhor aqui, mostrando, né, a diferença entre a resposta local e a resposta reflexa. Então vamos começar aqui só para fazer uma revisãozinha aqui, ó, da mudança local, né, do controle local. Então vamos imaginar que ele tem aqui uma lesão na altura aqui do ombro, né, então ele vai ter uma mudança, e a resposta vai ser feita aqui mesmo. Então, o as células, né, que estão em torno aqui do local onde teve a alteração, onde teve a mudança, onde teve a lesão, vão receber a informação de que houve a lesão e vão produzir as respostas para já resolver essa situação, tá. Então, pode ver que tudo ficou restrito ao local aonde ocorreu. Muito bem. No caso da resposta reflexa, tá, eh, o vai acon vai, essa informação vai percorrer um caminho maior, tá. Então, são células de um local distante que vão controlar a resposta. Então, imagine aqui, ó, o estímulo foi, ó, a mudança sistêmica na pressão arterial é detectada aqui. Lembram quem é aqui? Ó, aqui nós temos a bifurcação da carótida. Então, aqui nós temos um barorreceptor, né? Ou os barorreceptores que vão, então, detectar uma alteração na pressão arterial, né, uma mudança sistêmica. Então, essa informação, ela vai sair daqui, ó, e ela vai lá para o encéfalo, lembra que eu falei para vocês? Né, aqui está encéfalo, vai para o hipotálamo. E aí lá vai ser avaliado, né, "Oh, olha aí, né, veio essa informação, é verdade, então o que que nós vamos fazer?", ó. Então ele vai avaliar e vai iniciar uma resposta.
E agora, gente, essa resposta, ela não vai voltar ali onde estava o baroreceptor, porque o baroreceptor, ele só detectou, mas essa, a alteração na pressão arterial, ela não é localizada, ela é no corpo inteiro. A pressão arterial tá aumentada e está aumentada no corpo inteiro. Então, agora vai vir uma resposta, ó, do encéfalo vai sair uma resposta, tá? Que vai ser efetuada em vários lugares, mas distantes. Então, lembra que nós vimos, vamos dizer que a pressão está alta, o que, que vai acontecer? Vai dilatar os vasos, vai lá no coração dizer para bombear menos sangue, né? Então, o sensor está num lugar, quem vai dar ordem está lá longe, e a resposta, né, vai ser dada em vários outros lugares e todos longe. Então, olha bem isso aqui, porque é bem importante, né. Sempre numa via reflexa dessas, nós vamos ter um estímulo, né, que é a tal da mudança, o que aconteceu, né, um sinal. Nós vamos ter um receptor, que é aquele sensor que eu falava, né, que vai entender que está tendo uma mudança. Daí tem uma via aferente, tá. Presta atenção, porque nunca mais você vai poder esquecer disso. O que que é uma via aferente? É a que leva a informação, tá? Que leva aquilo que, tipo assim, leva a fofoca, vamos falar assim. É que leva a fofoca lá para o centro de integração. O centro de integração é onde vai ser tomada a decisão, certo? Daí, então, na figura passada, aqui, ó, o centro de integração era lá no encéfalo. Daí, o centro de integração processa tudo, decide tudo, faz uma reunião, e aí ele vai mandar a ordem pela via eferente. Então, ó, a aferente carrega a fofoca e a via eferente carrega a ordem, certo? Para onde? No efetor. Quem que é o efetor? O efetor é o órgão, é o local do organismo que vai executar a ordem. Quem mandou a ordem foi o centro de integração, mas quem vai executar a ordem vai ser o efetor. E isso vai gerar uma resposta. Então, sempre numa via reflexa vai ter tudo isso, certo? Bem, vamos falar um pouquinho dos receptores, né? Eu falei dos baroreceptores, mas existem outros receptores. Quando nós estudarmos, eu fico o tempo todo falando, né? Quando nós estudarmos, precisa anos para tudo isso, mas não, nós vamos estudar mesmo. Então, quando nós estudarmos sistema nervoso, nós vamos estudar o sistema nervoso sensorial, né? Que são dos sensores. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês alguma coisa. Bem, hoje na aula de comunicação celular, nós vimos, né, que nós temos receptores, na membrana, receptores citossólicos, né, que estão dentro do citoplasma, e ainda temos receptores nucleares, né. Pois bem, mas aqui nós vamos falar também de receptores que são órgãos, né, sensoriais, certo? Então, nós vamos ter esses receptores, né, são células ou estruturas especializadas que convertem vários estímulos em sinais elétricos, né. Então, na verdade, quando a gente, ouve alguma coisa, quando a gente enxerga alguma coisa, quando a gente cheira alguma coisa, quando a gente sente um gosto, tudo isso é transformado, né, em sinais elétricos, certo? É uma loucura isso, né, mas é, tudo vira sinal elétrico. É que nem, a gente fala, né, vamos falar da visão, né, a gente acha que é o olho que enxerga, não, o olho é só uma via, né, a luz entra pelos nossos olhos, mas quem enxerga é o nosso cérebro, nós enxergamos aqui atrás, na cabeça, bem aqui no occipital, mais ou menos. Então, por quê? Porque tem o nervo óptico que vai conduzir sinais elétricos que vão chegar lá, então é tudo assim que funciona. Mas afinal, vamos lá, receptores centrais, tá? Eles estão dentro ou próximos do encéfalo, então, os olhos, né, que vão processar o sentido da visão, as orelhas, processar o sentido da audição e do equilíbrio, o nariz, o sentido do olfato e a língua do paladar, tá? E aí,
para esses sentidos, nós vamos ter, muitas vezes, quimiorreceptores ou osmorreceptores, e algumas vezes nós vamos ter termorreceptores, barorreceptores, proprioreceptores, e aí outros, mecanorreceptores, certo? E muitos desses, né, aqui, ó, eles nem estão em órgãos, né, eles estão em outros lugares do corpo, né. Então, por exemplo, os mecanorreceptores que eles vão sentir a dor ou a vibração ou o tato, eles estão aqui, ó, em vários lugares, né, na nossa pele, nós temos os mecanorreceptores. O próprio receptor, né, que ele é um tipo de receptor que ele nos dá o entendimento da posição do nosso corpo no espaço, né, então ele está também distribuído pelo nosso corpo. Barorreceptores, eu já falei para vocês que são os que são sensores de pressão. Os termorreceptores de temperatura, os osmorreceptores de osmolaridade e quimiorreceptores, né, que vão, também perceber o pH, a concentração de gases, né, que nem eu falei do oxímetro que nós temos no nosso corpo, e outras substâncias químicas. Então, falando, né, dessa história lá da via reflexa, né, então, eu falei do estímulo, né, o estímulo é o que está lá e está causando o que está estimulando, que está, provocando alguma alteração. Então ele é o quê? Ele é um distúrbio ou variação que desencadeia a ação da via, então ele que vai dizer: "Ó, ao start", né. Então, pode ser uma variação da temperatura, pode ser uma, variação na concentração do oxigênio, na pressão sanguínea, tá. E aí vai ter um sensor, né, que eu falei para vocês, que vai ser o que vai captar a mudança, que vai perceber o estímulo. Então, que pode ser um barorreceptor, que pode ser, algum órgão daqueles dos sentidos que eu falei para vocês, né, o olho, o nariz, né. Daí nós vamos ter o sinal, né, que é, a via aferente, que leva então a informação do local onde ele ocorreu até, o encéfalo, né. Daí nós vamos ter o centro de integração, que eu falei para vocês que vai fazer todo o processamento daquela informação que chegou, né, vai compará-lo com o padrão, vai ver se aquilo está dentro do normal ou não, e vai determinar uma resposta. E aí, de novo, agora uma outra via, um outro caminho agora de volta, né, a via eferente, que traz então a ordem, o efetor, que eu falei para vocês, que é o local onde vai, ser feito a ação que foi demandada, né, e a resposta então, que deve ser a compensação, né, daquela situação problema, o que vai colocar de novo, aquela situação dentro dos limites de normalidade. E aí, então, a gente compara isso com um aquário. Eu não sei se vocês já viram um aquário daqueles de dentro de casa, principalmente, mas não aquele bem pequenininho. Eu tô falando daquele aquário um pouquinho mais sofisticado, em que você tem que controlar a temperatura, que você tem que, ligá-lo na eletricidade. Então, esse aquário, geralmente, ele tem o quê? Ele tem um termômetro, por quê? Porque se você não controla, se você não tem uma temperatura adequada, esses peixes que você vai guardar lá dentro do aquário, né, que você vai ter lá, eles podem morrer de frio ou de calor. Então você tem que manter a temperatura, numa, temperatura adequada. Tem que ter um fio de comunicação que vai ligar a informação do termômetro com a caixa de controle. Vai ter a caixa de controle onde vai ter um termostato. O termostato, ele vai ligar e desligar dependendo da informação lá do termômetro. Então, tá muito frio, liga, né, o termostato, vai aumentar a temperatura. Veio a informação de que tá quente demais, ele desliga,
para manter a temperatura. Na geladeira tem isso. Você já viu que a geladeira funciona e para. Por quê? Porque ela tem um termostato e ela tem que manter uma temperatura. Aquela temperatura que a gente planeja lá, que a gente marca, ela tem que manter. Então ela liga, desliga para manter essa temperatura. Mesma coisa acontece lá no aquário. Daí tem de novo um fio de comunicação, como eu falei ali, para o aquecedor. Então deixa eu melhorar aqui essa explicação. O termômetro vai dizer em que temperatura que está. O termômetro vai ser ligado por um fio de comunicação na caixa de controle que vai processar essa informação, se está quente ou está frio. A caixa de controle vai ter mais um fio que liga com o aquecedor, que vai ligar ou desligar dependendo do que ele receber de ordem da caixa de controle. Pois bem, o que tem? Vamos comparar agora com o reflexo lá biológico no nosso organismo. Então, o termômetro é o receptor, é aquela parte que é o sensor, que vai captar o que está acontecendo. A via aferente é aquela que eu falei para vocês, que levava a fofoca. Então, que vai ligar o receptor ao centro de integração. O centro de integração é o que vai processar a informação recebida. A via eferente é que leva a ordem e o efetor é o que vai fazer cumprir a ordem. Então, aqui está o aquário, né? Mostrando tudo isso. Ó, o peixinho, ele quer nadar, ele quer ficar aqui numa temperatura constante, tá? Ele precisa disso para ele ter saúde, para ele ter condições de vida. No rio, se esse peixinho estivesse no rio, ele iria controlar isso, ele mesmo iria controlar. Então, tem lugar do rio que é mais quente, tem lugar que é mais frio. Só que aqui é um aquário. Foi tirado esse coitado desse peixe lá de dentro do rio, colocado aqui. Então, quem faz um negócio desse, que eu acho um absurdo, né? Mas tudo bem, tem que manter esse peixinho nas condições ideais. Então, o que, que acontece aqui? Então, a temperatura da água deve estar a 25 graus Celsius. Então, quem vê esse 25 graus Celsius é o termômetro. O termômetro que ele está dizendo que está em 25. Então, aqui o termômetro está ligado com a caixa de controle. Então, a caixa de controle, enquanto está em 25, ela deixa desligado aqui o aquecedor. Mas se não, vamos dizer que está em 20, né? Aqui, ó, sai o fio, aqui está o aquecedor. E aí, então, o aquecedor vai aquecer a água, o resultado é o aumento da temperatura da água. Então, só para mostrar para vocês que isso que acontece no nosso organismo, na homeostase, acontece aqui da mesma forma no aquário. Então, resumo aqui, ó, quais são os passos do reflexo. Então, o estímulo. Então, a temperatura da água está abaixo do ponto de ajuste. Esse é o estímulo, né? Perceberam que a água está fria. Quem que é o sensor ou receptor? O termômetro, que detecta a redução da temperatura. Quem que é a via aferente? A via da fofoqueira. Os sinais passam, né, a informação de que a temperatura está baixa, passam do termômetro para a caixa de controle por um cabo, que é a via aferente. Essa informação chega lá no centro integrador, né? Não, a fofoca chega no centro integrador. Então, a caixa de controle está programada para responder a temperaturas abaixo de 29. Então, baixou de 29, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar o aquecedor ligar. Então, tem um fio, tá? Que corresponde à via eferente, que liga o centro integrador ao alvo efetor. Então, os sinais passam por meio de um cabo até o aquecedor. Se a temperatura estiver abaixo de 29, o aquecedor vai ser ligado, tá? E aí a resposta vai ser a temperatura que vai aumentar. Pronto. Então, hoje, por hoje, é isso. Já deu 2 horas e meia, bastante material para vocês estudarem, certo? E nos vemos na semana que vem. Ou nos vemos depois, né? Na aula, na interação. Beijos e até mais.